fala sobre transferência, né? Um conceito básico da técnica psicanalítica, um dos conceitos básicos da psicanálise e corroborador da estrutura mental toda descoberta pela psicanálise. Então, tal como sintomas, tal como sonhos, tal como observação de crianças, tal como análise de crianças, né? A percepção do fenômeno da transferência é mais uma prova das descobertas psicanalíticas freudianas a respeito da estrutura da mente humana, né? Então, tanto existe um inconsciente pueril, infantil, carregado de desejos, né, de interesse infantil, perverso, primitivo, né, que qualquer terapia, não precisa ser psicanalítica não, é um aviso inclusive para aqueles que negam a psicanálise, negam a transferência, eles estão lidando com a transferência também. Estão lidando e não sabem, mas estão lidando. Tá? Por exemplo, tem basicamente duas formas, né, digamos assim, de lidar com a transferência. Ou se submeter à transferência e repetir a mesma puerilidade de sempre, inerme, inerte, que não evolui, né, que fica repetindo. Então a transferência tem esse quê aí de repetição, ela é uma repetição, antes de tudo. É uma proposta de repetição daquilo que foi desejado infantilmente, né, e que foi reprimido pela observação da realidade. Então, o complexo de castração, outro dia nós falamos aí do complexo de castração, é um dos elementos que tentam retornar, né, do reprimido, né, é o retorno do reprimido. Veja bem, tem gente que fala muito e recalcado, né? Mas o mais importante no conceito de retorno do recalcado é o retorno e não o recalque. Né? O que é importante no conceito de retorno do recalcado é o retorno, porque inclusive o retorno do recalcado ou do reprimido, ele é capaz de desfazer o recalque. Se eu estou falando aqui, tentando descrever um surto psicótico, por exemplo, a partir daquele momento o recalque acabou. O retorno predominou e o sujeito vai passar a funcionar de uma maneira psicótica, talvez pelo resto da vida, a partir daquele surto ali, daquele momento ali. Tá? Então isso acontece nos sonhos também. Se a tempestade lá impulsiva, arma muito rápido, a defesa não consegue chegar a tempo para distorcer aquilo ali, o sujeito tem um pesadelo e acorda. É inevitável, ele vai acordar, ele vai ter um pesadelo e vai acordar. A partir daquele instante ele não dorme mais. Se tiver pesadelo toda hora, como acontece antes de surtos psicóticos, por exemplo, ele vai entrar numa fase de pesadelo, surto, e pode não voltar mais. Então o retorno é mais importante do que o recalque. Então, essas leituras, né, são importantes de serem colocadas. Né? Entre retorno e recalque, retorno é mais gerador, né, digamos assim, de problemas do que o recalque. E mais ainda, né, a eficiência do recalque não resolve o problema, porque o recalque cria uma dissociação psíquica. Né? Mas por que a gente estava falando mesmo? Por causa da transferência, que é uma prova do retorno. Então, uma das provas da existência do retorno do recalcado, talvez a principal prova da existência do retorno do recalcado é a transferência. É claro que sintomas e sonhos também são provas do retorno do recalcado. Então, aquilo que é submetido à defesa psíquica não desaparece, porque não é possível você desregistrar aquilo que está registrado na memória. A não ser que você faça uma doença de Alzheimer, que, aliás, vai ser um dos temas que a gente vai conversar aqui também. Né? Então, só se você lesar, né, a capacidade de registro das percepções, como acontece nas lesões neuronais extensas, que ocorrem na doença de Alzheimer, por exemplo, em outras doenças também, psíquicas, outras doenças neurológicas, né, é que você vai ter realmente uma possibilidade de sumir, né, com o registro da experiência. Só com lesão cerebral.
Sem lesão cerebral, você não tem o sumiço, o desaparecimento do registro da experiência. Então ele vai retornar. Tá? E se a defesa estiver enfraquecida por qualquer motivo, ou se for um processo crônico de enfraquecimento da defesa, aquilo ali pode ser o início de uma mudança de status, né, psíquico, de arranjo psíquico, do sujeito passar a funcionar loucamente, ou perversamente, a partir daquele momento ali. Por que eu falei loucamente ou perversamente? Porque a oposição que tem a esse respeito, né, entre o louco, né, digamos assim, e o perverso. No início, a primeira opção é assim, ou eu sou perverso, continuo perverso, dentro da perversidade polimórfica original, e abandono qualquer tipo de desejo de melhorar, de construir alguma coisa válida, de contribuição para a sobrevivência da humanidade, por exemplo, né, ou eu enlouqueço. Aí está explicado, né, esse fenômeno incrível, né, do sujeito que prefere fazer qualquer coisa, menos perversão. Né? Esse é o louco. Muito doido, né? Esse é muito doido mesmo. Né? Não aceito a perversão de jeito nenhum. Então é importante escutar essas reivindicações dessas pessoas, né, implícitas na sua própria vida. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles consideram que a perversão é uma coisa abominável, que eles não querem, né, digamos assim, de forma nenhuma funcionar dessa maneira? Olha só, gente, isso aí está lá no texto de 1905, um termo usado por Freud que ninguém fala mais, porque não quer falar, né? Mas o psicótico, ele é egotistônico em relação aos impulsos perversos. Porque ojeriza aos impulsos perversos. Por quê, né? Então, essa coisa perversa, né, que foi reprimida no inconsciente do psicótico, do neurótico, ela se transfere para o analista na relação com o analista. Então, a transferência é uma prova da existência do inconsciente e a estrutura do que é transferido deve ser bem recebida, né, por um psicanalista. Né? O psicanalista precisa estar preparado para ler o que realmente essa transferência está trazendo. E para variar, como sempre, né, embora, né, os outros, os estruturadores, né, das escolas de resistência à psicanálise fiquem negando isso o tempo inteiro, mas o fato é que a transferência em todos os níveis em que ela atua, que são todos os níveis da vida, né, digamos assim, todos os tipos de relacionamento, a transferência traz exatamente essas mesmas coisas das quais nós estamos falando aqui. Traz o complexo de castração reprimido, traz o complexo de Édipo reprimido, traz os problemas narcísicos de amor próprio, de autoestima reprimidos, né? A autoagressão que está ali sustentando, as pulsões de agressão ao próximo, ao outro. Essa é a transferência. A transferência mostra isso. É a mesma coisa de sempre.